Hoje eu vou ter a companhia da Steph para falar sobre esse tema de carência afetiva nos relacionamentos. Steph já está por aí, então já vamos chamá-la e vamos começar essa conversa. Sejam bem-vindos. E aí, Steph, tudo bem? Certo agora. E hoje a gente vai falar então sobre o tema das carências. O nosso tema de hoje, carência afetiva nos relacionamentos, como identificar e o que fazer. Então a gente não vai só dizer o que é e largar o pessoal bem louco aí, né, Steph? Não, a gente já vai dar um norte aí do que fazer. Tem inclusive uma ação que eu anotei aqui para passar para o pessoal que pode ser feita ainda hoje. E eu queria, Steph, que a gente começasse você se apresentando, né? Já para a gente ficar num clima mais íntimo aí com o pessoal que está nos ouvindo, para que eles também se sintam em casa. Meu nome é Stephanie, também sou terapeuta sistêmica, assim como a Grazi, né? E para mim é um prazer estar aqui hoje para falar com vocês sobre esse assunto que na nossa vida às vezes parece que não é tão relevante, mas ele acaba se tornando muito importante, né? Nas nossas relações, quando se fala de carência afetiva. Então hoje a gente está aqui para desenrolar um pouquinho esse assunto, né? Explicar por que isso acontece, como fazer. Exatamente. Às vezes a gente não dá um nome para isso, né? Para essa live a gente não deu um nome. Mas, na verdade, a gente vive isso todos os dias nos nossos relacionamentos, né? Ele se apresenta de diversas maneiras, né? Ou é na briga, ou é na discussão, ou é na exigência, mas... Vive isso em várias áreas da nossa vida sem nem saber do que se trata, né? Exatamente, é isso mesmo. Muito bem, vamos falar então, dar um contexto de o que são carências afetivas. Né? Bem resumido, o que são? É quando eu acho que a minha felicidade depende de outra pessoa. Quando eu entrego essa responsabilidade para outra pessoa, eu me torno refém, digamos assim, né? E eu sempre espero que o outro me complete, que o outro resolva o meu problema. Só que aí a gente para no impasse, porque para equilibrar a nossa carência, a carência que a gente precisa de amor próprio. E o amor próprio, ele não depende do outro, ele depende da gente. Então, nessa live, né, no discorrer dela, a gente vai descobrir que o negócio é com a gente mesmo. Né? Só que, por não saber disso, nós estamos afetando as outras pessoas, estamos afetando todos os nossos relacionamentos. E aí nós chegamos numa diferença, assim, entre amor e carência. Amor e dependência. Quando eu estava preparando essa live, inclusive, eu lembrei de um livro azul que eu usei muito na minha adolescência. Talvez a Steph também tenha usado e algumas das pessoas que nos acompanham aqui lembrem desse livro. Ele era uma capa dura, era azul e tinha um quadro que dizia assim, ó, como saber se é amor ou se é paixão? Lembra disso, Steph? Lembro, sim, usei muito esse livro. Então, hoje a gente vai mais ou menos nessa linha, só que a gente vai descobrir se é amor ou se é carência afetiva, né? A gente vai por esse lado, mas nós também descobriremos. Mas, como ponto inicial, a gente pode ter presente que o amor, ele aciona coisas positivas na gente, aciona algo bom. Então, naturalmente, eu quero fazer algo bom pelo outro. Agora, a dependência ou a carência afetiva ativa em nós algo ruim, porque eu só faço pelo outro porque eu tenho medo que o outro vá embora. Essa é a realidade. Às vezes ela é dura de se enfrentar, mas é a realidade. Então, nesse momento a gente já começa a olhar para nós e descobrir, afinal, se a gente está encaixado nesse lugar. E a dependência, né, a carência afetiva, ela chega a ser comparada com a dependência a drogas, ao álcool, ao açúcar, porque na cabeça da pessoa que tem essa carência afetiva muito forte, acontece um mecanismo, ela não consegue existir além daquilo, além daquela relação, além daquela pessoa. Então, muitas vezes, ela não trabalha, ela não estuda, ela não consegue se entregar aos seus objetivos de vida por causa dessa carência.
E eu lembrei também de uma música. Sempre que eu consigo pensar numa música, eu encaixo ela na minha live, né? O pessoal que me acompanha já sabe disso. E aí eu lembrei numa música dos anos 90, que certamente a gente ouvia e talvez até dançava, mas era uma música do molejo. Você me acompanha aí, Steph. Agora eu te meti numa cilada. Mas a música era assim, ó. Não era amor. Não era amor, era cilada, cilada, cilada. Então, muitas vezes, um relacionamento que tem a possibilidade de ser um amor de verdade acaba se tornando essa cilada. Porque a gente vai cheio de expectativa, cheio de exigências, cheio de carências afetivas. E se a gente lembrar de outra parte dessa música, ele diz que ela fazia ele de bombeiro, de pedreiro, de encanador, tudo isso porque ele se doava demais, né, nessa relação. Várias pessoas aí nos acompanhando na nossa cantoria. O negócio é não passar vergonha sozinho, né, Stephanie? É passar vergonha junto. A gente cantou junto aí, hein? Exatamente. A tua voz não chegou muito aqui para mim, mas acho que tu estava mais dublando. Vamos. Mais baixo. Ah, tá. A segunda voz. Tá bem. Bom, vamos falar então, quem sabe, Steph, para a gente começar a ficar sério o assunto, né? Sobre a fórmula da realidade. Porque eu acho que se a gente tem isso em mente, a gente consegue já partir de uma forma mais real para os relacionamentos. E o que é a fórmula da realidade? É olhar para o fato vezes a interpretação que dá uma realidade. Então, se eu olho para um fato, ele é um só. Ah, sei lá, a caneta caiu. Esse é o fato. Mas eu dou uma interpretação e a Steph dá outra interpretação. Será que as realidades vão ser iguais? As realidades não vão, né, Steph? Exatamente, Grazi. Esse ponto é muito interessante, porque nós lidamos com pessoas, né, com realidades diferentes, com histórias de vida diferente da nossa, com criação diferente, né? E uma mesma situação, mas para mim eu enxergo de um ângulo e para você é de um completamente diferente. O que para mim seria fácil solucionar, para você é um grande problema. Tudo isso devido ao quê? Né? Ao fato e à interpretação. O que realmente é, o que eu estou vendo, o que eu estou vivendo, é o que realmente é o fato em si, é o que está acontecendo ou dado nas minhas emoções, na maneira como eu estou emocionalmente, eu enxergo aquilo ali de um ângulo diferente da realidade. Perfeito. Exatamente isso, Steph. Então, pessoal, só para exemplificar isso que a Steph acabou de falar. Às vezes, dentro do relacionamento, a gente olha de maneiras diferentes para um mesmo problema também. Normalmente, nós não conseguimos olhar todos os ângulos de uma situação, né? Então, Steph, eu vou te mostrar esse objeto aqui e vou te dizer... Primeiro, você me diz o que você está vendo nele. Por favor. Olha, aqui da minha visão, eu tô vendo uma árvore. Parece uma árvore com algumas folhas. Uma família entrelaçada. O pai, a mãe e um filho. Uma borboletinha na ponta dela. E escrito compreensão sistêmica na frente dela. Muito Embaixo, bem. alguns dizeres. Uma frase um pouco maior que eu não consigo ler daqui.
Eu, do meu campo de visão, diria para a Stephanie, você tá doida, Stephanie. Aqui não tem árvore nenhuma, tem meio que um borrão de madeira aqui, não tem borboleta nenhuma, não tem nada escrito, mulher. O que você tá vendo aí? Você endoidou de vez. Só que ela não está vendo do meu ponto de vista, que realmente não parece um nada isso aqui. Talvez lembre uma árvore, né? Mas olha, tem que fazer força, né? Para enxergar essa árvore. E agora, quando eu olho a situação, né? Digamos assim, o problema de frente, eu consigo ver as mesmas coisas que a Stephanie viu. Então, o que isso quer dizer para nós? Que quando eu sento com o marido para falar sobre a mesma coisa, eu vou ver de um jeito e ele vai ver de outro. E dependendo, se eu não tenho isso bem claro para mim, as carências afetivas vão aflorar nesse momento. Porque eu vou dizer, mas você não me entende, você não olha para o meu ponto de vista, você não é assim, você não faz isso por mim. Por quê? Porque eu só estou olhando do meu lado. Então a gente parte disso, que a Steph falou agora há pouco, né? Existem várias realidades e não apenas uma. Exatamente, Grazi. E no relacionamento, né? E isso é extremamente importante ter essa visão e essa compreensão para que se chegue no acordo, né? Entra mais uma vez ali os pontos que a gente citou no início, criação diferente, personalidades diferentes, né? Às vezes um é mais racional, o outro mais emocional. Então, essa falta acaba com que um busque no outro ou queira que o outro compense aquela falta. Exato. Que eu mesmo, exatamente. Né? Perfeito. E aí eu penso assim, no relacionamento de casal, por exemplo, acontece muito de o homem ser mais quieto, né? E às vezes a mulher insiste, não, mas me fala, o que está acontecendo, o que é? E ela fica insistindo, mas não é porque ela realmente esteja interessada muitas vezes, mas sim porque ela está com uma angústia emocional tão grande que ela quer saber, se foi comigo, o que eu fiz, e o que houve. Ela fica nessa angústia. Então, a ideia aqui justamente é dar os primeiros passos para a gente sair desse lugar, né? Porque esse lugar é muito sofrido, a gente ficar dependendo disso, né? Com isso em mente, a gente passa a identificar em que lugar eu estou, então, né, Steph? Você quer falar um pouco para nós sobre isso? Sobre a gente se identificar nessa história toda? Exatamente. Nos nossos relacionamentos, né, tanto no casamento, na amizade, no nosso ambiente de trabalho, que é o tema que a gente está trazendo aqui hoje, a gente pode ocupar várias posições ao mesmo tempo, né? Uhum. E isso acaba não tendo uma resolução. Muitas vezes a minha carência afetiva me faz ser aquela pessoa que eu espero, que eu preciso ser amada, eu preciso ser olhada, eu preciso que façam por mim, né? Eu preciso ser vista de alguma maneira. E isso me faz ficar angustiada, se de certa maneira eu não tenho isso, né? Me faz ser, usando aqui, uma espécie de vítima, né? Eu estou sofrendo porque o outro não dá o que eu preciso. Ao mesmo tempo, isso me incomoda tanto, né? Essa falta, ela me incomoda tanto que eu passo a acusar o outro como sendo culpado pela minha falta. Então, eu já saí de posição de vítima, lá de coitadinha, para acusadora, né? Aquela que cobra que você é o responsável, né? Pelo meu bem-estar. Sim. Né? Você me deve, né? Muitas vezes. Você me deve algo, né? Exato. Eu estou aqui fazendo a minha parte, então você me deve algo. Olha só como eu saí da posição pequenininha, né? Que precisava ser olhada para alguém maior, né? Que está fazendo a sua parte e quer que o outro faça obrigatoriamente, apontando. Isso. Ao mesmo
tempo para compensar esses dois lados, já que para eu ter isso aqui, eu permanecer nisso aqui, eu consigo compensar toda essa falta aqui. A minha falta e a falta do outro. Eu posso compensar o outro. Eu passo a querer suprir aquilo que eu cobrava dele, eu passo muitas vezes a querer suprir para ele. Exatamente. Eu acabo assumindo Parece o louco, papel né? de... Parece louco, assim, mas se a gente começar a prestar atenção nos relacionamentos que a gente tem, direto a gente está ocupando, né, esses lugares. De um pequeno a gente já foi para o grande, depois a gente já foi para um maior ainda, que salva todo mundo. Então, a dependência emocional, a carência afetiva, ela faz isso com a gente, né? E ela baixa tanto a nossa autoestima que a gente fica realmente na mão do outro, muitas vezes, né? Exato, exatamente. E essa falta, essa busca, né, de não identificar aonde está, né, isso no casamento acaba sobrecarregando, né, tanto a você mesma, dependendo da posição que você está ocupando, porque se você procurar suprir a falta do outro, do seu cônjuge, vai ficar pesado para você. Mas ao mesmo tempo, você acha que o outro vai suprir, ele tem que suprir a sua falta, acaba ficando pesado para o outro. Exatamente. Né? Então, porque ninguém pode ser responsável pela felicidade do outro, né? É muito pesado levar essa carga de fazer o outro feliz, né? Ser responsável por isso. A Isa comentou aqui que é ótima explicação do ponto de vista, que realmente isso acontece muito. A gente tentou trazer assim uma parte bem prática, né, para dentro do relacionamento, porque pelo menos a partir de hoje, quando você sair dessa live, você vai sempre pensar, né? Ah, mas tem o outro lado também. Tem a história do outro, as experiências do outro que estão influenciando que ele veja as coisas dessa maneira, né? Vamos dar alguns exemplos? Ou você quer comentar alguma coisa? Não, eu ia, né, que após esse exemplo aqui, né, que a gente citou, pessoas que estão observando, assistindo essa live, né, fazer esse exercício nos próximos dias, né, nas suas relações, não só no casamento, como com seus amigos, em outros fatores, outras situações da vida. Observar que papel eu estou ocupando, né? Será que eu estou lidando com a realidade mesmo como ela é? Ou eu sou sempre a vítima, a que sofre, a que é acusada, né? Ou a que quer compensar tudo, que aguenta tudo, que dá conta de tudo, né? Sim. Ou a que está sempre cobrando alguma coisa. Então tá aí um exercício, né, para quem está assistindo essa live prestar atenção nas suas relações, né? E ver que papel eu estou ocupando na minha vida. E é um exercício constante, né? A gente tem que fazer. Mesmo que a gente saiba dessa verdade, se a gente não cuida, quando a gente vê, a gente está ocupando as 3 posições de novo, né? E você que está assistindo essa live, exatamente. Se você se identificou com alguma situação que a gente trouxe até agora, conta aqui pra gente, se você se sentir à vontade para isso, né? Também se está fazendo sentido, que você conhece alguém que vai se aproveitar desse conteúdo também para a sua vida, pode enviar ali no aviãozinho, dar o seu like. E vamos seguir aqui, porque o Instagram vai entregar para mais pessoas, né? Mais pessoas vão ser beneficiadas com essa informação. Vamos dar exemplos, então, para o pessoal ver se encaixa em alguma situação aqui, Steph. A gente vai falar sobre, basicamente, né, sobre carência afetiva no trabalho, nas amizades e no casamento. Então, você pode falar para nós sobre algum deles que você tenha escolhido. Por exemplo, a gente pode começar pelas amizades, né? Que tipo de amigo eu sou, né? Cada um fazer uma autoanálise.
que tipo de amizades eu atraio e o porquê que eu atraio. Um exemplo, né? Um exemplo próprio, né? Você é o tipo de pessoa que sempre atrai pessoas a quais você tem que ajudar, a qual você é sempre a que resolve o problema dessas pessoas, você é a conselheira, você é sempre procurada para ajudar. Ou você consegue ter uma troca, né, com esses seus amigos. Ou você é sempre a pessoa que abraça, que pega tudo que os amigos procuram para, né? Por que eu só atraio esse tipo de amizade? Talvez alguém aqui se identifique, né? Que carência, o que dentro de mim eu estou tentando suprir, querendo abraçar o problema de todos os meus amigos, de todas as pessoas em minha volta. Será que eu realmente eu consigo lidar com esses problemas e resolver? Ou eu preciso abraçar esse problema para eu me sentir amada, para eu ter pessoas em volta de mim, para eu me sentir importante? Exato. Exato. Né? Então, é uma reflexão que a gente pode fazer, né? Um outro exemplo, né, que a gente às vezes... Isso é um exemplo das salvadoras, né? As amigas salvadoras, né, que abraçam, né, todo mundo. Não que isso não seja bom, né? Você ser procurada por uma amiga para desabafar e contar um problema. Mas o excesso disso, às vezes isso se desenrola uma vida inteira. E você? Quem te ajuda? Quando você ajuda essas pessoas, você tem tempo para olhar para o seu problema? Às vezes, enquanto eu ajudo o outro, eu não preciso olhar para o meu problema. Exato. Enquanto eu me envolvo com o problema do outro, o meu problema está aqui, mas eu não quero olhar, porque aqui é mais fácil. Aqui eu consigo dar soluções, consigo resolver. Mas quando eu olho para cá, não, aqui é mais pesado, então eu vou dar atenção aqui. Sim, exatamente. E o pessoal está se identificando aqui. A Nádia colaborou aqui com o comentário dela, dizendo que faz bastante sentido, né, o que a gente trouxe até agora. E a Marley comentou com a gente que sim, que ela atrai pessoas que precisam sempre. E isso é cansativo. É cansativo. Realmente, né? Isso é pesado. Isso cansa até fisicamente, né? Exato. Nossa cervical aqui, ó, quem sente dores constantes na cervical, né? Que peso você vem carregando que não é teu? Sim. Né? Que agora, relações. Agora ela colocou mais um comentário ali, que ela disse, pior é que eu as procuro. Aí ficou ruim, né, Marley? Mas esse é um dos primeiros passos que a gente precisa dar. Eu preciso admitir que sim, eu tô meio que dependendo dessas pessoas. Que eu meio que preciso delas aqui na minha vida. Então, o que isso conta sobre mim? É para isso, né, que nós trouxemos essa live hoje. E eu, pelo menos, tive que me deparar com isso a certa altura da minha vida. Eu não sei você, Steph, se você passou por isso também, de ter que admitir para si mesma, eu estou sempre procurando alguém que tem problema para eu poder ajudar. Então, aí, parceira. Esse é um dos primeiros passos. Porque a gente se dispõe a abrir mão da nossa vida para poder ajudar o outro, gente. Então, as reflexões que a gente convida você a fazer, não só a Marley aqui que se expôs, mas certamente outros de vocês que estão aqui com a gente estão vivendo isso também, né? De que eu procuro sempre um problema. Parece as anteninhas do Chapolin Colorado, que estão sempre em busca, né, de alguma coisa. No nosso caso, em busca de alguém que precise da nossa ajuda. Então, se perguntar, né, será que eu estou disposta a abrir mão disso?
Ou que vazio emocional essa busca está preenchendo. E uma coisa bem importante, né, Grazi? Se eu abrir mão disso, o que eu ganho e o que eu perco, Exatamente. né? O Exatamente. que eu ganho atraindo isso para mim? O que eu quero com isso? Inconscientemente, isso tem um ganho, né? Eu ganho o quê? Eu ganho atenção, eu ganho o reconhecimento das pessoas, porque eu ajudo elas a resolverem os seus problemas. Sim, exatamente. E claro que a pessoa que ela traz essa maneira de agir, ela trouxe isso da sua história, né? Por isso que eu sempre gosto de falar que a gente respeita muito a história de todos aqui. Porque não é simplesmente, eu decidi que eu vou ser assim, então eu sou assim. Não, tem uma história por trás disso. E se a gente não resolve essa história, a gente fica ali preso, né? Então, as lives, elas ajudam a gente a caminhar um pouco, mas, claro, tem coisas que são mais profundas mesmo, né? Exatamente. E para encontrar a resposta, né, para isso, o porquê disso, o que eu ganho com isso, por que que eu preciso disso, é se autoconhecer. Se autoconhecer sobre a sua personalidade, quais são as suas necessidades emocionais, porque as nossas necessidades emocionais, nós somos responsáveis por ela, não os outros. Só que nas nossas relações, que é o tema dessa live aqui, a gente faz o quê? A gente coloca e deposita no outro aquela falta que a gente não consegue compensar sozinho, né? Exatamente. Então, buscar o conhecimento sobre si, o autoconhecimento, né? Quem sou eu de verdade? O que eu preciso? Por que que eu não consigo me livrar disso? Por que que isso é uma repetição na minha vida, vez após vez? Eu termino um ciclo e entro no outro, parece igual. Por quê? Isso tem uma raiz, né? Exatamente. E olhar para essa raiz é a solução. Exato. Encarar, né? Essa raiz. E às vezes abrir mão dos ganhos que a gente tem pelas posições que a gente ocupa, né? Eu acho que essa é uma parte difícil também, mas ela não é impossível. É como se fosse uma balança, né, Grazi? Por exemplo, a Marley ali, ela disse que é cansativo, é pesado, né? Exato. Então, se você abrir mão disso, você tira esse peso, você tira essa carga que não é sua, né? Mas e o reconhecimento dessas pessoas, né? É importante para você? E aí, o que é mais, o que pesa mais na sua balança? Sim, exatamente. A Miriam fez um comentário aqui que foi no âmago da questão. Ela disse assim: fiz isso a vida toda, até entender a minha fuga pessoal. Eu amava errado até pouco tempo. E realmente, Exato. quando a gente se dá conta, né, que é uma fuga pessoal, ou seja, eu não tô querendo olhar para alguma coisa minha. Eu não tô tendo objetivos pessoais. Eu não tô vivendo a minha vida para poder viver a vida do outro, para poder ir lá e resolver a vida do outro, para poder mostrar para o outro como eu sou bom em resolver o problema dele. Exatamente. E ela falou ali, né, eu amava errado até pouco tempo. É assim mesmo, é assim mesmo. Todos nós estamos nessa caminhada. Aí volta na frase que você falou, né? O que é amor e o que é carência emocional. Amor é algo que você constrói, que você dá sem esperar algo em troca. Você dá porque está sobrando aqui dentro. Você não dá porque está faltando e espera que alguém te compense. Né? Então, esse comentário da Miriam é bem relevante mesmo. Bem pertinente. E aí a Marley, né, completou ali, que sempre se repete. Agora ela consegue ver bem em relação ao comentário que a Miriam fez, né?
Então, essa é a questão, não é, eu fiz errado, ou eu me culpo porque eu fui assim até hoje. Não, essa live não é para trazer culpa, é para a gente simplesmente olhar. Olha só, eu estava fazendo assim. É a clareza, Mas então, né? isso, mas então existe outro jeito? Ah, porque muitos de nós passamos anos achando que não tinha outro jeito de fazer, que tinha que ser assim. Então, quando se apresenta um caminho novo, né? Aí a coisa pode ficar um pouco mais leve, né? Deixa eu ver Exatamente. aqui. A realidade não é fácil. Muitas vezes não, né, Nádia? Muitas E é vezes não. justamente por essa realidade que não é fácil que eu não quero olhar para ela. Eu não Uhum, quero resolver ela, porque eu preciso me movimentar. Talvez lidar com a realidade vai me tirar da minha zona de conforto. Vai ter que verdade. vai fazer com que eu haja diferente de algo que eu Uhum, estou acostumada a fazer uma vida inteira, né? isso, Então, isso. o diferente assusta. Por isso que é muito fácil, quando a gente está num processo de desenvolvimento, se a gente não tiver ciente, a gente voltar, né? Uhum, sim. Inconscientemente, né? É A, a, rapidinho, né? a nossa mente, inicialmente, ela vai identificar aquilo ali, não, isso aqui, ó, não estou acostumada, isso aqui é ruim, essa zona aqui Uhum, não é legal, eu desconheço, né? Então, isso. existe aí uma persistência, um processo que envolve uma persistência em fazer o que deve ser feito, né? Até que Uhum, você comece a ver os resultados, né? Que dão frutos, os bons frutos, né? uhum, perfeito. E outro comentário da Marley, ela diz sempre vivendo e realizando os sonhos dos outros. E aí, eu pergunto para vocês que estão nos assistindo, quais são os seus sonhos? Será que você se permite ter os seus sonhos também? Porque enquanto você não tiver os seus, você sempre vai viver em função dos sonhos dos outros. Então é como se a gente tivesse um caminhãozinho, né? Que a gente pudesse colocar o que quiser na caçamba. A gente pode encher de problema dos outros ou pode encher de sonho nosso. Vai dar problema cuidar do problema dos outros e vai dar problema cuidar dos nossos sonhos. Mas os dois também vão ter um resultado. E aí, qual é o Que resultado que eu problema. estou escolhendo hoje, né? Qual é o problema que eu quero para hoje? Exatamente. O que A você Nádia quer falou. assumir? Porque Pode falar. eu ia comentar que qualquer decisão que você tome vai ter uma consequência, né? Uhum, Aqui é uma opção, aqui é a outra. Se eu fizer isso aqui, eu vou ter um resultado e vou ter algumas consequências. Se eu fizer isso aqui, eu vou ter um resultado e uma uhum, consequência. Com que exatamente. consequência eu consigo lidar? Ou melhor, com que consequência eu quero lidar, Sim. né? Porque tem Porque essa às questão vezes a também gente de pensa, né? querer, né? E isso, quando a gente está nessa fase do desenvolvimento pessoal, a gente pensa, mas isso é muito ruim, isso dói muito. Mas qual é o ruim que você quer? Porque se você não fizer isso agora, você também vai ter consequências ruins lá na frente, né? Então é só uma questão de escolher o ruim que a gente quer, né? Boa noite, Carol. Boa noite, Exatamente. Paty. Sejam bem-vindas. O pessoal ainda está entrando. A Vera também entrou aqui para nos acompanhar. E a Nádia comentou aqui, sempre é bom fazer diferente. Exato. Se a gente descobre um caminho novo, por que não testar esse caminho, né? Já que a gente tem a chance de ser um pouco mais leve. Se você achar que não serve para você, tá tudo certo também, né? Porque cada um vai tomar suas decisões baseadas nos seus valores, em toda a sua história de vida, enfim, né? Então a gente está aqui numa posição muito neutra, muito responsável com as nossas informações e que cada um vai decidir, né? A carga que quer levar. Steph, você tem um exemplo para nós de algo assim acontecendo no trabalho, por exemplo? Carências afetivas aparecendo no ambiente de trabalho? O ambiente de trabalho é um lugar bem interessante de se comentar sobre esse assunto, porque, a Sim. princípio, para ser um lugar que seria
neutro, né? Em relação a emoções, a Uhum. carência, porque no meu casamento eu lido com a minha intimidade. Nas amizades eu lido com a minha intimidade. E no ambiente de trabalho, né? Que a gente deveria lidar com o profissional. Mas na maioria das vezes é difícil separar, né, o nosso emocional do profissional. Então a gente Uhum. sabe que ambientes em que trabalham bastante pessoas é normal, né, ter as divergências, pessoas com personalidades diferentes, uns mais extrovertidos, outros mais introspectivos. Uhum. E isso tudo às vezes acaba incomodando e fazendo o ambiente de trabalho um pouquinho, às vezes, um campo minado, digamos assim, Uhum. né? Por exemplo, né? Até essa semana, conversando com uma amiga sobre esse assunto em específico, sobre as diferenças no trabalho, né? Por exemplo, assim, o meu colega, o que me incomoda nele, o que ele faz, a maneira dele de agir, a maneira dele de ser. O porquê que ele me incomoda? O problema dele é dele. Ah, mas o que ele faz me Uhum. incomoda. Então, o problema é seu. Sim. O porquê Alguma coisa que tá ele. cutucando você aí, né? Exatamente, é como se fosse assim, eu me olhando no espelho, né? Um reflexo. Né? Uhum. O Exato. problema dele, as ações dele, é dele. Ele vai arcar com as consequências. Mas quando me incomoda muito, tem a ver Uhum. comigo. Exato. Né? Se isso me incomoda ao ponto de tirar minha paz, às vezes ao ponto de eu fazer uma picuinha, às vezes, né, pegar Uhum. o que eu ouvi desse colega e levar para outro colega, e isso vai, né, Sim. minando o lugar. O Exato. porquê que isso acontece, né? Onde entra a carência afetiva. O porquê que eu preciso. O que esse colega me incomoda? Ele tem algo nele que eu gostaria de fazer e não consigo, Uhum. né? Tem alguma Ou às vezes não tenho coragem. qualidade nele, Uhum. eu não tenho coragem de falar ou de fazer, enfim, né? Um exemplo. Como ele, ou o que ele faz, eu repudio tanto que me incomoda profundamente. Mas por quê? Será que aquilo ali me remete a algo da minha vida particular, Uhum. né? Uhum. De alguma Sim. ferida mal curada, que me traz Uhum. inconscientemente lembranças, né? Sim. Indesejáveis? Uhum. Isso vale tanto em relação a mim, eu ter esse olhar em relação a mim, como também eu olhar para o meu colega no ambiente de trabalho e pensar, né? Às vezes é só uma pessoa que está com um problema em casa, com os filhos, né? Com Uhum. o casamento. Claro que eu não sou culpada disso, né? Mas ter esse olhar, né, dos dois lados, dos dois Sim. ângulos, é muito importante, né? Exatamente. Porque a gente vai se dar conta que muitas coisas não têm a ver com a gente. Se não todas, né? Mas a gente leva muito por esse Exatamente. lado pessoal, né? Ah, mas tem a ver comigo. Ah, por que ele falou assim comigo? Porque comigo. Então sempre eu dou uma volta para chegar em mim de novo. E tem uma frase que se usa bastante, eu não sei quem é que falou, mas é quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Ou seja, quando eu falo de alguém, Exatamente. eu só consigo perceber em alguém características que eu mesmo tenho. Porque nós trabalhamos como espelhos, né? As pessoas são reflexo. Então, se eu não consigo enxergar uma qualidade em alguém, é porque eu também não tenho essa qualidade. Mas se eu enxergo algum defeito, é porque em mim também está presente. Então, sempre que eu Exato. for na direção do outro, eu volto a direção para mim. Exato. Justamente E por que que... Pode Justamente falar. para que a carência afetiva não domine, né? Não domine nenhuma relação, mas, né, especialmente agora que a gente está falando do trabalho, para que não domine ali, né, aquela situação. Exatamente. E no ambiente de trabalho, o porquê que muitas vezes eu tenho a necessidade de pegar isso que me incomoda no meu colega e disseminar, né? Uhum.
Será que é uma necessidade de ser olhado, né, de ser atendido, ou de alguma maneira aquilo ali me fortalece, me engrandece, que eu preciso, digamos assim, diminuir o meu Sim, colega, a exato. pessoa com quem eu trabalho, para me sentir um pouco melhor, Uhum, digamos assim, né? exato. O que eu estou querendo suprir com isso? Qual é o real objetivo disso? Né? Uhum. Eu fazer isso vai resolver o problema com aquele colega, ó, Luz, ou vai causar ainda mais situações desagradáveis e difíceis de Uhum. resolver? Exatamente. Exatamente. E aí nós chegamos também na situação das amizades, na situação dos relacionamentos, né? Falando um pouco sobre relacionamento, a carência afetiva ela pode se manifestar no relacionamento quando eu sempre faço só o que o outro quer. Esse também pode ser uma cara assim da carência afetiva. Ou seja, eu nunca se faz, né, dentro do casamento, nunca se faz o que eu quero. E às vezes eu nem sei o que eu quero. Ou se eu sei, eu não digo. Porque se eu disser, eu tenho medo que o outro não queira fazer e que aí o outro fique chateado, então eu me anulo. Ah, é melhor a gente fazer a vontade do outro, porque, né, aí eu garanto que o amor dele vai estar aqui comigo. Ou então também não deixar o outro ter vida própria. Isso acontece também. Por exemplo, os maridos Do gostam meu bastante. jeito, né? Exato. Os maridos gostam bastante de jogar futebol, por exemplo, né? Com os amigos. Agora, se eu tenho uma carência afetiva fora né, das proporções, eu não vou querer que ele tenha esse relacionamento social com os amigos. Assim como eu também não vou querer ter com as minhas amigas, porque eu sou dependente dessa pessoa aqui. E aí eu quero ficar só ali. Ou então o meu marido, se ele tem uma carência afetiva muito alta, ele não vai deixar eu ter o meu relacionamento com as minhas amigas. Então é um relacionamento que fica muito, muito restrito. E sempre tem esse Exatamente. medo de o outro vai me deixar. Mesmo que não seja expresso em palavras, né? Eu me movo por esse medo de que o outro me deixe, de que o outro não me ame mais tanto assim. Né? E nas amizades, a gente não chegou a falar das amizades, né? Usamos o exemplo dos salvadores, É verdade. as que assumem os problemas dos amigos. Exatamente. O radar ligado, né? Em busca de amizades que precisam da gente. Bom, então para a gente resumir, né, dar uma enxugada em todos esses exemplos que a gente deu, eu fiz uma listinha aqui. Se o pessoal não se identificou ainda com carência afetiva até agora, talvez agora seja o momento. Então eu vou mencionar as coisas que eu anotei e você vê se você tem a carência afetiva aí em certo grau, um grau considerável. Então, seria ciúme em excesso, zelo em excesso, necessidade de ter atenção o tempo todo, submissão excessiva, ou seja, nunca faz a sua vontade, né? Nem diz qual é essa vontade. O medo da solidão, sentimento de inferioridade, falta de objetivos pessoais. E aqui eu digo pessoais, tá, gente? Qual é o seu objetivo? Quais são os seus objetivos de vida? Então, não é aquele objetivo que a gente pensa que é pessoal, mas que na verdade era de outras pessoas, ou é porque esperam de mim, ou é porque eu vou ficar bonita na foto. E também não estou mencionando aqui os objetivos do casal, que aí são outras coisas. Do casal é do casal. Agora, objetivos pessoais, a pessoa abre mão disso por causa da carência afetiva. Também não faz as coisas sozinho, tem extrema dependência do outro para ser feliz. Tem o hábito de aceitar qualquer condição por medo de ficar sozinho. Dificuldade de ter relacionamentos longos, porque o parceiro não suporta aquela carga de ter que fazer a pessoa feliz o tempo todo. Tem mais coisas na minha lista, você acha que deixamos por aí?
Eu acho que você citou pontos bem interessantes, assim. Eu acho que seria assim, um ponto de partida, né? Para quem está assistindo essa live agora, identificar, né? Um deles, pelo menos um deles eu tenho. E tem uma frase que eu gosto muito, que é que se você não sabe o caminho onde quer chegar, qualquer direção serve, né? Exato. No, no sentido que se você não sabe o que você quer, quais são os seus sonhos, o que você quer realizar, né? Ou seja, envolvendo todas essas frases aí que você citou agora, né? Uhum. Eu vou buscar isso aonde? Eu não vou fazer, eu não vou tomar ação para isso. Não vou fazer o que precisa ser feito. Eu vou esperar sempre o quê? Que as minhas relações me deem isso, me complementem para eu ter força para fazer isso. Uhum. Exatamente, exatamente, perfeito. E muitas vezes a pessoa também que tem essa carência emocional muito alta, ela não vai ter muito critério para se relacionar com a pessoa. Então, os critérios dela são bem, bem baixos, porque qualquer coisa é melhor do que ficar sozinho. Então, eu Exatamente. aceito que a pessoa me trate mal, eu aceito que ela me diga o que ela quiser, porque eu tenho um medo horrível de ficar sozinha, esse medo da solidão, né? Porque eu não descobri quem eu sou, na verdade, né? Ou seja, eu não consigo ficar feliz com a minha própria companhia. Porque tem Exatamente. pessoas, né, que às vezes não conseguem ficar sozinhas, né? Elas sempre precisam estar com um monte de gente, sempre fazendo alguma coisa, não. E no silêncio, ela se desespera. Então, se você está entre essas pessoas, né, olhe também para isso. E tem o hábito, às vezes, nessas pessoas também com alta carência afetiva, de se fazer de vítima para que o outro se comova. Que foi um pouco o que você mencionou agora há pouco também, né? Eu me coloco num lugar onde eu sou menor para que o outro se comova e venha cuidar de mim. Porque o que é que a carência E olhe, afetiva, né? né? Que olhe, que me deem atenção, que me façam um carinho. Só que eu não descobri que tem outras maneiras de eu conseguir isso, né? Esse carinho, essa atenção saudável, né? Mas não, eu preciso me colocar em certas posições para poder conseguir isso. Bom, identificamos. Você quer concluir o raciocínio? É o que você vai falar agora, eu acredito. Que então eu Vou preciso deixar você identificar, falar. tenho que identificar as minhas necessidades, né? Por exemplo, o que é que eu gosto? Tem pessoas que passam uma vida inteira sabendo tudo que todo mundo gosta. Por exemplo, se tiver que fazer um prato de comida, sabe o prato da família inteira. Mas quando questionada, aí qual é o seu prato favorito? Ah, eu como o que estiverem comendo, eu como o que servir, eu Qualquer como qualquer coisa. coisa serve. Exatamente. Para mim não precisa nada especial, assim, para mim tá bom, assim. Então, para ver como que fica dentro de uma embalagem, né? Eu não posso incomodar, eu não posso falar o que é que eu gosto. E aí a pessoa chega, às vezes viveu a vida inteira, eu não sei que prato que eu gosto, eu não sei qual é a minha cor favorita, é sempre o que escolherem para mim tá bom, eu não sei quais os lugares que eu gosto de ir, eu não tenho hobbies, eu não tenho um negócio assim que eu goste mesmo de fazer. A pessoa se vê diante dessa situação. Então, uma das coisas que a gente pode fazer é identificar o que é que eu gosto, porque isso fortalece a gente, né? Ah, não, eu gosto é disso. Ah, se você quiser fazer algo para me agradar, você pode fazer isso. Então a gente sabe dar o norte também para outra pessoa saber como nos agradar. Isso não está errado. O outro querer nos agradar também, né? Isso E mesmo. outro, E um outro, pode falar. e um outro ponto, Grazi, além de você ter essa certeza, né, na atualidade, na sua vida circunstancial, é você perceber se você já identificou, como você falou,
quero me livrar, mas não sei como. Quero mudar, quero reverter isso. Não sei se Uhum. você vai falar essa frase, mas você comentou ela esses dias e eu gostei muito sobre o fruto, Ah, né? sim. Você quer tratar um fruto, aonde que você vai? Você não vai no galho da árvore, né? Uhum. Você não vai no galho que liga a fruta à árvore. Você vai aonde? Na raiz. Exato. Você vai sustentar e cuidar da onde? Da raiz. Então, Uhum. você buscar a raiz do porquê que você age dessa maneira, o porquê que você repete esses ciclos, se você já identificou, né, que isso está acontecendo, como fazer? Buscar Uhum. a raiz disso através, né, da terapia, né? Isso vai te ajudar a solucionar, porque você não vai estar lidando só com circunstancial. O circunstancial é só uma consequência do que Exato. veio e começou lá atrás. Exatamente. E a gente não está dizendo aqui que ninguém está bichado. Nós não estamos Exatamente. bichados, gente. Só que às vezes a gente percebe que o nosso fruto, né? Nós, como fruto, poderíamos ser maiores, mais suculentos, né? A gente poderia estar entregando mais para a vida, tendo relacionamentos melhores, amizades boas, desfrutando do nosso trabalho, e isso não está acontecendo. Então, é disso que a Steph está falando. Se eu estou vendo na minha vida esses frutos que não estão ok, eu tenho que olhar primeiro para a raiz. Porque não adianta eu ir fruto por fruto, tratando tudo, e eu rejeito que essa árvore tem uma raiz. Eu até digo, né? Não, eu não tenho raiz. Eu me fiz sozinha. Muitas vezes a gente escuta falar essa frase, né? Me fiz Uhum. sozinha. Então, um dos primeiros passos é reconhecer que você tem raiz. Aí já estamos num caminho, né? E depois perceber que essas raízes, às vezes, precisam ser tratadas. E quer dizer que essas raízes, eu vou lá dizer para essa raiz o que ela tem que fazer? Não, essas raízes precisam ser tratadas dentro da gente. Porque às vezes nós não olhamos com respeito para essas raízes, né? Exatamente. É como se o fruto quisesse ser mais forte que a árvore, né? Digamos assim. Exato, exatamente. Quisesse ter mais valor do que a árvore, né? Não que os valores sejam diferentes, mas Uhum. como que eu vou usar a palavra? Não, eles têm valores iguais e em ocasiões Exato, diferentes, né? perfeito. E a raiz da carência afetiva, se nós quisermos dar um passo a mais, trocando em miúdos, a raiz da carência afetiva costuma ter origem na relação ou na falta da relação com os nossos pais. Né? Costuma. Não é uma regra, né? Mas em atendimento, tanto eu como a Steph, a gente vê isso acontecendo. Então, ou a relação foi conturbada, ou não existiu essa relação, e eu sou carente, eu sou dependente emocional por causa disso. Mas talvez alguém esteja nos escutando agora e esteja dizendo assim, não, mas a minha relação com meus pais é maravilhosa. Mas é muito boa, é ótimo. Só que ao mesmo tempo, essa mesma pessoa está lá dentro do seu relacionamento, cobrando do seu cônjuge, cobrando do seu marido, cobrando da sua esposa, coisas que não é responsabilidade dele dar. Então veja bem como que está essa balança e sabendo dessa raiz, perceba aí se você não precisa olhar para isso também, né? Para acertar essa relação dentro de você. E aí sim, aí você consegue viver outros relacionamentos por inteiro também. Exatamente, Grazi. Você falou uma frase que eu acho que dá o desfecho dessa live, né? Relacionamentos por inteiro. Né? Aqui a Uhum. gente falou de casamento, de amizades e de ambiente de trabalho, né? Eu estou inteira nessas relações, né? Eu estou executando o meu papel
Eu sei qual que é o meu papel nessas relações, né? Eu estou inteira ou eu estou vazia com alguns buracos ali precisando ser preenchidos e eu busco isso nesses ambientes. Exato. Exatamente. Esses buracos emocionais, né? Vamos dar umas estratégias práticas, então, para o pessoal? Você já mencionou uma, né? Só para a gente fechar aqui. Você mencionou uma que era o autoconhecimento. Então, se conhecer, né? E tem o autodesenvolvimento também, né? Que são duas coisas diferentes. É como se o autodesenvolvimento fosse subir a montanha e o autoconhecimento fosse descer essa montanha. Ou seja, o autoconhecimento é o mergulho dentro de mim. E depois que eu me conheço, eu consigo desenvolver as características que eu preciso, que aí é o autodesenvolvimento. Outra coisa que nos ajuda é trabalhar a nossa autovalorização. Porque muitas vezes eu me submeto a certas situações porque eu acho que eu não tenho valor. Que ninguém vai querer ficar comigo só pelo que eu sou, e sim pelo que eu faço. Outra coisa, descobrir os seus pontos fortes, mas também os seus pontos fracos. E aí? Será que isso soa contraditório? Isso é essencial, né? Porque os pontos fortes, né? A gente fala aqui, está falando de autodesenvolvimento, em crescer, em evoluir emocionalmente. Porém, quando eu faço isso, eu vou ter mais clareza de quais são os meus pontos fracos. E tudo bem ter pontos fracos. Uma pessoa desenvolvida emocionalmente, ela não vai ser 100% o tempo inteiro, né? Ela tem os seus pontos fracos. A diferença é onde ela sabe lidar com esses pontos fracos. Ela reconhece os seus limites. Ela sabe até onde ela consegue, o que ela suporta e o que ela precisa. Ela mesma vai fazer isso por ela. Se é um ponto fraco, ela vai dar mais atenção àquilo ali. Não, eu vou até aqui. Eu consigo lidar com isso aqui. Além disso, é demais para mim. Você aprende a estabelecer limites. Exato. E é onde entra todas essas 3 áreas que a gente citou agora, né? Casamento, as amizades, o ambiente de trabalho. Você vai saber respeitar o limite do outro e você vai saber impor também os seus limites. Exato, porque você vai conhecê-los, né? E quando a gente conhece os nossos pontos fracos também, quando a pessoa quer usar esse ponto fraco contra nós, a gente já sabe que ele existe. Então ninguém vai conseguir usar isso contra nós. Porque a gente já está bem seguro que assim como tem ponto fraco, também tem ponto forte. Então a gente fica mais autoconfiante, né? Acho que seria também uma palavra adequada. Cuidar da autoestima, claro, né? Que seria algo muito interessante, porque tem a ver muito com a baixa autoestima, essa questão de a gente ficar refém dos outros. E você deu uma suspirada, parece que você vai falar. A questão ali, falando mais uma vez dos pontos fracos, né? Como é interessante, importante a gente reconhecer eles, porque se caso alguém te apontar, né? Te falar sobre eles, tudo bem. Eu sou assim. Eu realmente sou assim. Faz parte de mim ser assim. E é muito bom ser eu assim, do jeito que eu sou. Isso quando você se conhece o suficiente. Agora, quando você não domina, né, a sua personalidade, quando você não se conhece o suficiente, não sabe que pontos são esses, alguém vai te apontar e você, aquilo ali vai ser um problema. Você vai tremer na base, né? Exatamente. Vai balançar as suas estruturas. E algumas frases que as pessoas dizem, né, quando tem essa carência afetiva muito presente, é eu não consigo, ou então eu não mereço. O eu não consigo, ele gera uma insegurança. E o eu não mereço, ele gera muita culpa.
E esses sentimentos, eles não são bons para pessoa nenhuma, assim, no sentido de que ela não cresce, ela não vai além disso, se ela ficar repetindo essas frases para ela mesma. Então, essa é a sugestão que eu falei que a gente poderia aplicar hoje mesmo, que é mudar a forma como eu converso comigo mesmo. Mudar esse jeito de falar, eu não mereço, eu não consigo, e pense nas suas frases. O que faz sentido para você começar a falar para você mesmo a partir de agora? Inclusive, no Clube do Livro, né? A gente está lendo o Poder do Subconsciente e a gente está vendo o poder das coisas que a gente fala para nós mesmos, né? O poder que isso tem na nossa vida, para o bem e para o mal, né? Tem uma pergunta aqui, né? Isso. Estabelecer limites pode gerar medo? Pode. Eu não sei se eu peguei bem qual é o sentido que você quis dar nessa pergunta. Você pegou, Steph? Eu acho que, deixa eu ver se eu entendi. Porque quando você estabelece limites, você se impõe perante as pessoas, né? Você passa a dizer, eu não quero, eu não gosto, aqui não é bom para mim, né? Sim. Isso eu não permito, isso eu não aceito. Medo de perder a pessoa, exatamente, Camila. Isso. Né? Mas por que você vai perder essa pessoa? Se a pessoa realmente ela te ama, tem consideração por você, ela vai entender. Até porque ela não quer te prejudicar, não vai querer te ver mal ou te fazer mal. Se passar por cima, né, dos seus limites para agradar essa pessoa não te faz bem, qual que é o objetivo disso? O que você ganha? Aí a gente volta lá nas amizades, né? Que ganho eu tenho? A balança. O que eu quero? E quando a gente busca o autodesenvolvimento, que a gente entende isso, inicialmente, estabelecer esses limites, ele dá um pouco de medo mesmo. Porque você cresce, né? Mas você vai dizer educadamente, não, hoje não, eu não quero. Às vezes, quando a gente fala em estabelecer limites, isso confunde um pouco a maneira como isso vai ser falado, né? Como isso vai ser exposto. Isso pode ser feito de uma maneira muito tranquila. Né? Quando você faz exatamente o que você falou, Grazi, tem certeza de quem você é e de que você quer, você não consegue admitir algumas coisas. Você não vai aceitar algumas coisas. Porque aquilo ali vai te prejudicar emocionalmente a longo prazo. Né? Você vai guardando, mas eu quero ter essa pessoa aqui perto. Mas por que você não pode dizer não, agora não, aqui não, nesse momento, né? Exato. Então, talvez é só o medo. Só terminando a frase, às vezes é só o medo mesmo, o medo que você criou na sua mente, né? Você acha que estabelecer tal limite vai te prejudicar, vai afastar a pessoa de você. Talvez inicialmente isso até aconteça, mas se for uma pessoa que realmente te considera, né, te ama, ela vai entender. Ou talvez seja uma pessoa que emocionalmente ela não tenha uma madureza, né, emocional para entender esses seus limites. Aí é você que vai escolher. Sim, né? Exatamente. E também, entender também... Pode falar, completar seu raciocínio. Quer completar? Pode ir. Ter essa visão que às vezes as pessoas, quando eu busco o autodesenvolvimento, eu começo a ter um outro olhar que às vezes as pessoas com que eu convivo, elas não têm. Né? Eu estou entendendo coisas que as pessoas ao meu redor, amigos, familiares,
não entendem. Então, eu estou ciente disso, aprendi a enxergar os meus limites, eu vou impondo isso aos poucos. Sim. E pode acontecer, sim, das pessoas não entenderem inicialmente. Mas por quê? Porque elas ainda não alcançaram essa madureza emocional. Elas não têm esse Exato. conhecimento que você adquiriu. E você pesa isso, né? O que vale mais na sua balança, né? Perfeito. Enquanto você falava, eu lembrei de alguns exemplos assim de limites que a gente tem e que são para o nosso bem, né? Por exemplo, um sinal vermelho. Sinal vermelho, se você ficar ultrapassando ele, vai dar ruim. A gente sabe isso. Exatamente. Ou então você está na beirada de um precipício, aí tem uma cerca que diz não ultrapasse. Qual é o objetivo? É só incomodar? Tá ali só para bonito? Não. É para preservar vidas. Então, quando você coloca um limite em alguma relação, qual é o seu objetivo? Se preservar, né? A autopreservação e a preservação da sua relação. Por quê? Porque quando você não coloca limites, a relação também acaba. A relação não se desfaz quando não há limites. Não tem equilíbrio, né? Exatamente. Só que, normalmente, a gente está ensinado, a gente está dentro dessa cultura que não, que eu tenho que aceitar tudo, que tá tudo bem tudo, porque eu preciso preservar essa relação. Só que o preservar a relação não é se aceitar tudo. Muitas vezes é o contrário. O preservar a relação vem dos limites. Porque quando eu ultrapasso, eu firo a dignidade da outra pessoa. Então, assim como você não quer que ultrapassem os seus, você também não ultrapassa o da outra pessoa. E aí vem o que a Steph falou, qual é a maneira certa de comunicar isso? Porque também, numa relação entre iguais, por exemplo, a gente não vai chegar, tu não vai fazer mais isso comigo? Já chega, eu já tô cansada. Como se você fosse a mãe daquela pessoa. Ou o pai, né? Não, você tá numa relação entre iguais. Então, há o jeito certo, né? O jeito que vai levar a um resultado bom. Talvez seja, eu sinto que quando acontece isso na nossa relação, eu me sinto, sei lá, invadida. Aí você vai dizer o que você sente, né? Você daí deu um alerta. Que realmente acontece. Exato, ele vai ser um alerta do seu limite, né? Aquela pessoa vai, entendi. Mas também, quando a gente está tão habituado a viver dentro dos próprios limites, as pessoas percebem. E aí a gente vive um novo momento do limite, que é, eu não preciso mais dizer para os outros quais são os limites. Eles já entendem. Porque já tem uma linha invisível que aquele é o meu limite. Ou seja, na minha postura, a pessoa já entende que existe um limite ali. Que bom, Camila. Ficou claro para o pessoal? A tua pergunta foi muito, muito pertinente, viu? Foi muito interessante. Com certeza beneficiou a todo o grupo que está aqui assistindo. A Nádia também disse que quando estabelecemos limites, as pessoas se afastam da gente. Às vezes acontece mesmo. E a Marley disse que ter novas percepções é muito bom. Ótimo. Diga. Que interessante a colocação da Rafaela Teixeira, Grazi. O princípio de buscar a vantagem da outra pessoa e não a sua já me fez repensar colocar ou não limites na amizade. É porque a gente às vezes cresce com um ponto de vista distorcido, né, Rafa, sobre isso. Mas a amizade não tem nada a ver com não colocar limites, né? Até a amizade com o nosso Criador mesmo, ela tem os seus limites, né? Ele impõe certos limites para que a gente possa ser amigo dele, né? E se a gente não respeita isso, isso fica um pouco prejudicado. Então, pode colocar a vantagem do outro, né? Acima da nossa, envolve também os limites, né? Sim. Por exemplo, aqui
que vamos usar um princípio, né? Que muitas pessoas que estão assistindo a nossa live aqui vão entender, né? Um princípio bíblico que fala de amar o próximo como a si mesmo. Uhum. Eu só consigo demonstrar pelo meu próximo o amor que ele merece se aqui dentro de mim está completo. Exato. Né? Se eu me amo o suficiente. Então, o meu amor ele vai transbordar a ponto de eu conseguir amar o meu próximo como a mim mesmo, porque aqui dentro já está completo. Uhum. Assim, eu consigo amar da maneira correta. Né? E quando eu busco a Exato. vantagem do outro ao invés da minha, eu também estou colocando isso em prática. Né? Uhum. Coloco a vantagem do outro à frente da minha, a ponto disso me prejudicar emocionalmente e eu não conseguir dar continuidade nisso. Uhum. Exato. Né? Perfeito. Essa é a Steph. reflexão que a gente pode fazer, né? Perfeito. Acho que atingimos aí o objetivo para nossa noite, Steph. Eu queria agradecer a todos que acompanharam a gente ao vivo e para quem vai assistir essa live gravada também. Os comentários de vocês foram incríveis, foram excelentes as percepções que vocês tiveram e trouxeram já para essa live. Eu sei que muitas pessoas aqui já estão na sua caminhada, né? De olhar para suas questões e descobrir como lidar com elas. Na verdade, todos nós estamos. E eu queria te agradecer muito, Steph, por ter feito essa live comigo. Para mim foi uma alegria. Eu fiquei muito, muito feliz que você aceitou o meu convite. Espero poder repetir em algum momento essa oportunidade com você. Mas eu te agradeço muito, viu? Para mim foi uma honra ter você aqui essa noite. Já está marcado. A honra Bora! é toda minha. Eu que agradeço o convite, né? Muito obrigada aí pelo convite. O assunto bem pertinente, né? Acho que a gente pôde desenrolar bastante aqui, né? Mais uma vez, obrigada por esse convite. É sempre bom as lives contigo. Obrigada, Steph. E, pessoal, a live vai ficar gravada no meu perfil, no perfil da Steph também. Vocês podem acompanhar nós duas por lá. Se ficou alguma dúvida, também podem nos mandar no direct. Fiquem bem à vontade, vocês estão em casa. Obrigada a todos vocês que participaram também, que interagiram com a gente. Um beijo. Boa noite. Beijo, boa noite. Tchau, tchau.